Fundos imobiliários. Qual segmento está mais descontado em 2023? Qual segmento está pagando o maior dividendo? E qual é a média de dividendo dos fundos imobiliários mais negociados da Bolsa? E todas essas respostas estão nesse vídeo de hoje. Para vocês terem noção da trabalheira que deu para compilar esses dados para vocês, nós avaliamos os mais de 400 fundos imobiliários da Bolsa Brasileira, tiramos aqueles fundos que não pagaram dividendos no último ano e resultou na planilha que nós conseguimos compilar e trazer a tabela que nós vamos mostrar aqui para vocês para responder essas perguntas. E nesse vídeo nós vamos trazer de forma resumida para vocês as informações de mais de 252 fundos imobiliários, que foram os fundos que passaram nessa avaliação e que nós conseguimos então trazer esses dados para vocês. Ou seja, dá para ter noção também da trabalheira que nós tivemos para juntar essa tabela e poder trazer esses dados para vocês. Então o que nós pedimos sempre é aquele like para dar o apoio para o canal, se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para você sempre receber os nossos conteúdos. Em janeiro de 2023 nós atingimos a marca de 2 milhões de investidores, pessoa física, em fundos imobiliários, ou seja, a cada 2 investidores na Bolsa de Valores, um está investindo em fundos imobiliários. E o motivo disso é muito claro. Os fundos imobiliários estão atrelados ao investimento favorito do brasileiro. Afinal, quem não gosta de ter uma casa ou um apartamento alugado, quanto mais tempo passa, mais valorizado fica essa casa ou esse apartamento, e durante esse período, enquanto esse imóvel está se valorizando, você ainda está recebendo aluguéis todos os meses. E sem dúvida, muitas pessoas enriqueceram investindo no mercado imobiliário. E definitivamente o conceito de renda passiva é muito fácil de se explicar com o imóvel. Afinal, você compra um imóvel, quanto mais tempo passa ele está valorizando e ainda você recebe aluguéis todos os meses. Você tem uma renda mesmo sem precisar trabalhar. E isso é a famosa renda passiva. Mas será que existe algum tipo de investimento financeiro que você consiga estar atrelado ao mercado imobiliário, também ter a valorização patrimonial dos imóveis e ainda assim receber aluguéis todos os meses do capital que você tem investido? E a resposta é que existe sim. São os famosos fundos imobiliários que possuem diversos segmentos. Ou seja, se você comprar fundos imobiliários, você pode comprar fundos atrelados a shoppings, que têm um grande potencial de crescimento no futuro. Afinal, o metro quadrado de moradia está cada vez mais caro. As pessoas estão morando em espaços menores. E para buscar lazer, com segurança e com conforto, é normal as pessoas irem ter lazer em shopping centers. Então, esse é um segmento que tende a crescer e você pode se tornar sócio de shopping centers através dos fundos imobiliários e receber aluguéis todos os meses de todas aquelas salas, aqueles restaurantes que tem dentro de um shopping. Temos fundos ligados ao setor residencial, isso mesmo, ao setor habitacional. Você também pode investir em fundos imobiliários de galpões logísticos, que é um segmento que vem crescendo muito com a internet. É normal as pessoas estarem comprando de forma online e essas lojas, elas não têm um ambiente físico, elas só possuem um estoque e um lugar para emissão das notas fiscais. A partir daí a transportadora pega diretamente desses galpões logísticos e leva a encomenda até a porta da sua casa e você também pode se tornar sócio de fundos imobiliários de galpões logísticos. Existem também os fundos imobiliários de hospitais. Esse exige uma certa atenção, porque imagina que o inquilino, que é um hospital, deixa de pagar o aluguel. Que juiz vai lá e vai despejar um hospital de algum lugar? Então, por esse motivo, você tem que tomar muito cuidado com esse segmento. E você também, através dos fundos imobiliários, pode se tornar sócio da rede hoteleira e estar ligado ao turismo brasileiro. Sem falar nos fundos de desenvolvimento, que você vai estar investindo em um grande empreendimento imobiliário que ainda está na fase de construção. É algo muito parecido de você comprar um apartamento na planta, que você não tem o foco de receber aluguéis, mas você tem o foco de comprar na planta mais barato e depois que esse apartamento estiver pronto, você vai conseguir revender ele mais caro ou, se desejar, alugar ele e ter esse ganho patrimonial quando você desejar vender esse apartamento. Então, os fundos de desenvolvimento passam muito próximos a isso e aqui você começa a ter noção que se você tiver o conhecimento certo para investir em fundos imobiliários, você pode estar exposto a vários mercados, tendo várias oportunidades de ganhar dinheiro, sem falar que todos os meses estarão pingando dividendos na sua conta. E até já aproveita aqui e comenta qual fundo imobiliário é o seu preferido, ou qual segmento, qual setor dos fundos imobiliários é o seu preferido. Deixa aqui nos comentários e também aproveita e comenta qual foi o maior valor que você já recebeu de aluguéis de fundos imobiliários em um único mês, dos dividendos. Deixa aqui para incentivar mais pessoas a também começarem a investir. Então agora que você descobriu o que são os fundos imobiliários e você aprendeu mais a respeito disso, vamos agora descobrir quais são os setores mais descontados da nossa bolsa, quais são os segmentos mais baratos para você começar a comprar bons negócios a ótimos preços. Mas antes disso, nós precisamos entender um indicador. E esse indicador é o famoso PVP.
preço sobre o valor patrimonial. Ele indica quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio do fundo. Se esse indicador está abaixo de 1, significa de modo geral que o fundo imobiliário está barato. Se esse indicador está acima de 1, significa de modo geral que esse fundo imobiliário está caro. Então bora listar 9 setores da bolsa aqui para vocês e mostrar qual é o setor mais barato que nós temos, mas nós vamos começar teoricamente do mais caro para o mais barato. Mas desses 9 você vai descobrir que todos eles têm o PVP abaixo de 1, ou seja, todos os setores que nós vamos mostrar aqui para vocês podem ser considerados oportunidades, pois têm o seu preço por valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, já podem ser considerados baratos. E na nona colocação no nosso ranking de setores mais baratos de fundos imobiliários, nós temos o segmento de títulos e valores imobiliários, que são os famosos fundos de papel. O PVP desse segmento está em 0,95, ou seja, ligeiramente abaixo de 1. Podemos então considerar que os fundos imobiliários de papel estão baratos por ter o PVP abaixo de 1. E para avaliar o dividendo médio que os fundos imobiliários de papel, de títulos e valores imobiliários estão pagando, nós avaliamos aqui mais de 83 fundos imobiliários de papel, o que resultou uma média desse segmento de 14,69% de dividendos de proventos nos últimos 12 meses. Ou seja, o segmento de papel é considerado barato por ter um PVP de 0,95, avaliamos 83 fundos imobiliários e a média de dividendo desses 83 fundos foi de 14,69, que é o maior dividendo de toda essa nossa lista. E agora bora para a oitava posição. E na oitava posição nós temos o segmento residencial, isso mesmo, o segmento habitacional, com um PVP de 0,94, ligeiramente abaixo dos títulos de papel, abaixo de 1 é considerado barato. Nós avaliamos 4 fundos imobiliários desse segmento residencial. Sabe por que só 4? Existiam vários outros na lista, só que desses, vários não pagavam dividendos ou não pagaram dividendos no último ano. Por isso, só 4 pagaram dividendos de forma recorrente, por isso que nós pegamos essa média para vocês. E os fundos imobiliários do segmento residencial trouxeram um dividendo médio nos últimos 12 meses de 13,9%. Na sétima posição, temos aqui um setor que muitas pessoas gostam, que é o setor de shopping centers. É isso aí. Então, na sétima posição, temos o segmento de shoppings dos fundos imobiliários, com um PVP já bem abaixo de 0,87. Veja que é um PVP bem abaixo de 1, ou seja, já considerado uma oportunidade, o segmento de shoppings ainda bem descontado. Avaliamos aqui 22 fundos imobiliários que pagaram dividendos constantes no último ano, e desses 22 fundos imobiliários, eles pagaram uma média de 6,92% de dividendo nos últimos 12 meses. É um dividendo abaixo dos outros fundos imobiliários, mas vale lembrar que o segmento de shoppings é um segmento aí que está em recuperação ainda desde a pandemia. Na sexta colocação, outro setor muito sólido, temos o setor de fundos imobiliários logísticos, de galpão logístico, com um PVP de 0,86, muito abaixo de 1, considerado uma oportunidade. Avaliamos aqui também 22 fundos imobiliários que apresentaram dividendos constantes no último ano, e aqui nós temos um dividendo médio no último ano maior dos galpões, de 9,56% no último ano. Na quinta colocação, temos o segmento de fundos imobiliários de hospital. Lembra que eu falei que tem que ter atenção nesse segmento, com um PVP de 0,85, bem abaixo de 1. O número de fundos imobiliários avaliados foram apenas 5, porque o restante não pagavam dividendos recorrentes. E desses 5 fundos imobiliários de hospital, eles pagaram um dividendo médio de 10,31% no último ano. Quarta colocação, temos o segmento hoteleiro. Isso aí, temos os fundos imobiliários de hotel, com um PVP de 0,84. Conseguimos avaliar aqui apenas 3 bons fundos imobiliários de hotel pagaram dividendos recorrentes no último ano, com um dividendo médio de 10,03% nos últimos 12 meses. E agora entramos no top 3, lembra aqui de já deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal porque dá uma trabalheira danada. Então, na terceira colocação de fundos imobiliários mais descontados, nós temos os fundos híbridos, que é uma mistura de fundo de papel com fundo de tijolo, com um PVP de 0,77, um PVP bem abaixo de 1, ou seja, fundos híbridos estão baratos. O número de fundos avaliados foram 43 fundos avaliados, que trouxeram uma média de dividendo yield no último ano de 10,66%. Na segunda colocação, temos um segmento que pode ser considerado como outros, ou seja, aqui dentro nós temos os fundos de fundos e também os fundos de desenvolvimento. Com um PVP de 0,76, foram avaliados então entre FOFs e fundos de desenvolvimento 34 fundos imobiliários que no último ano pagaram em média 11,11%. E agora chegamos ao top 1, ao campeão, que pode ser considerado o segmento mais descontado da nossa bolsa e é descontado de forma disparada. Estamos falando aqui que é o segmento de lajes corporativas.
corporativas. Quem não sabe, lajes corporativas são aqueles grandes prédios espelhados que tem vários escritórios, escritório de contabilidade, bancos digitais, corretoras, enfim, várias fintechs estão dentro disso. Lá em São Paulo, na Faria Lima, existem vários fundos imobiliários de lajes corporativas, porém, depois da pandemia, com a questão do home office, se vagou muito, né, esses prédios, então existe uma vacância que nós chamamos uma área não locada alta desse segmento, o que fez com que o valor patrimonial caísse muito. Para vocês terem noção, o preço sobre o valor patrimonial dos fundos imobiliários de lajes corporativas é de 0,64%. É muito abaixo de 1. Ou seja, disparado, as lajes corporativas é o segmento com o maior desconto da nossa bolsa, falando em fundos imobiliários. Nós avaliamos 36 fundos imobiliários de lajes corporativas que pagaram, na média do último ano, 8,3% de dividendo. Ou seja, nessa tabela que nós trouxemos aqui para vocês, nós avaliamos 450 fundos da bolsa, mas conseguimos compilar aqui para vocês fundos que pagam dividendos no último ano de forma recorrente, 252 fundos imobiliários divididos em 9 setores. E agora trazendo outro dado aqui para vocês, avaliando os 10 fundos imobiliários com o maior volume de negociação, aqueles fundos imobiliários que puxam o índice FIX. Qual será que é a média de dividendo desses fundos imobiliários? Então agora nós não estamos mais avaliando os setores, sim estamos avaliando o volume de negociações, o que as pessoas mais estão comprando. Nessa lista nós temos fundos imobiliários como MXRF11, KISU11, KNCR11, HCTR11, KNPI11, RECT11, IRDM11, XPLG11, XPML11, HGLG11. Ou seja, dessa lista dos 10 fundos imobiliários mais negociados da bolsa, esses 10 fundos pagam em média 11,69% ao ano. O cuidado que você tem que ter é que boa parte desses fundos imobiliários são mais negociados porque ele tem um dividendo mais alto e estão atrelados a títulos e valores imobiliários, são os fundos de papel. Você tem que prestar atenção porque no momento que nós tivemos uma inversão na taxa de juros, esses fundos podem ter um efeito rebote, podemos falar assim, e acabar surpreendendo alguns investidores que não têm experiência e não sabem como esses fundos imobiliários se comportam em um momento de inversão da taxa de juros. E agora comenta aqui, você se surpreendeu com algum setor ou com algum indicador que nós trouxemos nessa lista aqui para vocês? Deixa aqui nos comentários. E claro, se gostou desse vídeo, dá uma trabalheira danada para trazer esse conteúdo para vocês, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.